Boa noite, tudo bem, pessoal? Estamos iniciando hoje, domingo, mais uma live. E essa noite eu queria falar um tema não muito agradável. Muitos brasileiros não gostam de falar, mas acho necessário. Vamos falar de política. Falar de política, mas não uma política partidária, mas uma política necessária como conhecimento, como regra de vida, né? Como o cidadão viver na sociedade. Tudo, a política está inserida em todos os lugares, na família, na igreja, no bairro, no condomínio. A política está envolvida na cidade, no estado, no país. Então a política, a gente vive em torno da política. Mas a política que as pessoas não gostam de falar, não gostam de ouvir, aquela é a questão da politicagem, né? Onde as pessoas tiram proveito das suas posições que ocupam, né? Da corrupção, do desvio de verbas, em vez de investir naquilo que foi proposto, aquelas verbas desvia para proveito próprio. Essa política que o povo não gosta, critica, acha mal, e eu concordo com você. Mas a política que eu quero falar com você é a política para você se defender, para você ter os direitos como cidadão, né, de viver uma vida como cidadão correta, honesta e sabendo dos seus direitos e também dos seus deveres. E para isso, eu queria pautar minha palavra na Bíblia. Na Bíblia, que está lá em Mateus capítulo 22, versículo 21, ele diz assim: Responderam de César. Então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esse momento aqui foi um momento que Jesus foi interrogado pelos judeus, os herodianos. Queria pegar Jesus em uma falha. Ele achava que Jesus ia ir de encontro à autoridade de César. Eles achavam que Jesus ia dizer: não, nada para César, tudo para Deus. Mas Jesus, sabiamente, ele separou e disse assim: dá César o que é de César, ou seja, você tem que ser um cidadão, você tem que pagar os seus impostos, você tem que respeitar a autoridade constituída, e você tem que conhecer a Deus como Senhor, como Salvador da sua vida. Então ele não tirou a questão da cidadania terrestre, humana, que vivemos aqui na Terra. É importante, é necessário que respeitamos a autoridade constituída por Deus, que pagamos nossos impostos, pagamos a água, pagamos a luz, pagamos o IPTU, pagamos condomínio, tudo aquilo que for necessário para o desenvolvimento, né, da cidade, do estado e do governo federal precisa ser pago para manter os custeios, né, os custeios. Então Jesus dá certo que é necessário se dar o dízimo, ofertar. Então tudo isso depende do dinheiro, da sua contribuição. Onde eu quero chegar com a questão da política, que tem irmãos que quando falam em política, eu não quero saber de política, aquilo outro, tudo bem, concordo com você. Mas uma certa vez, quando Jesus ensinou ao homem ser cidadão.
A Bíblia está repleta de personagens que foram políticos, que Deus usou ele, né, na sua posição política. Quer ver um exemplo? Outro exemplo? José, do Egito, foi governador do Egito. José governou o Egito, sim, com a direção de Deus, sim. Né? Deus estava com José em tudo. José era justo e correto, e Deus estava conduzindo a vida de José desde lá de Canaã, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, e ele sofreu muitos problemas, dificuldades, foi preso, e Deus estava trabalhando na vida de José, até ele ser levado ao governador do Egito, como a segunda pessoa do faraó, e fez um excelente trabalho na direção de Deus. Sim, não, política só na direção de Deus. Temos outro personagem que eu posso citar para você aqui, Davi. Davi era um simples rapaz, estava conduzindo seus rebanhos, né, na casa do seu pai, e todos os seus irmãos eram policiais, era guerreiro, tinha postura para ser um rei, mas Deus escolheu Davi para reinar, para governar Israel. E na condução e na direção de Deus, Davi fez um excelente governo em Israel. Política sim ou não? Política. Só com honestidade, com humildade, com bondade, respeitando os direitos do povo. Política. Tem um outro personagem que foi político, Salomão, governou Israel. Foi um dos homens mais sábios da face da terra, governou. Um homem segundo o coração, um homem que Deus ajudou, ensinou a conduzir, a instruir o povo, um homem muito sábio, um dos homens mais sábios da face da terra, Salomão. Temos outros, Neemias, aquele que reconstruiu o muro de Jerusalém. Jerusalém estava abatida, quebrada, os seus muros queimados, os inimigos do povo de Deus saqueou a cidade, quebrou a cidade, foram levados preso, e Neemias estava lá no palácio do rei. Quando Neemias ficou sabendo que seus irmãos estavam sofrendo, a cidade estava na miséria, Neemias chorou amargamente e chegou triste à presença do rei. Quando o rei percebeu a sua tristeza, perguntou o que está acontecendo. Neemias passou a informação para o rei, e o rei levantou Neemias como um homem importante. Deu a ele condições, deu carta branca para ir a Jerusalém e para reconstruir aquela cidade. E Neemias fez um excelente trabalho, reconstruiu com guerra, com luta, armou o povo, instruiu o povo, ensinou o povo. Então, a política nossa não é do ímpio, a política não é do mundo, a política é nossa, a política somos homens e mulheres temente a Deus. Quem tem que governar Salvador não é o ímpio, não. Não é o corrupto, não é você, irmão. É você, minha irmã, que tem que se levantar para governar a cidade, para gerir os recursos da cidade com sabedoria, sem roubar, sem tirar, colocar no seu bolso, mas somente aquilo que é de lei, os seus direitos, seu salário, os seus direitos, sim. E governar, e pegar os recursos e investir no povo, na educação, no saneamento básico, em tudo que o povo precisa para viver bem. Quem tem que se governar a Bahia não é qualquer um, é você, pastor, irmão, pessoa honesta, pessoa de bem. Aí a gente se afasta, não quer saber da política e deixa o caminho aberto
para os corruptos governar e saquear os cofres públicos. Quem tem que ser o presidente da República é eu, é você. Pessoas que têm condições, que têm estrutura, que são inteligentes, que temem a Deus. Porque a Bíblia diz que quando o justo, o ímpio governa, o povo geme. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. Entendeu a diferença? Que é a política? A política é de Deus. Você sabia que existem projetos para impedir que o cristão seja candidato a cargos eletivos? Aqui no Brasil já existe esse movimento para impedir que os cristãos, pessoas de bem, seja eleito, porque eles sabem que essas pessoas vão fazer a diferença. Aí você diz assim, não vou votar em crente porque chegando lá eles se corrompem, mas temos que começar. Temos que começar. Temos que fazer esse movimento. Temos que dar essa chance a mim e a você. Eu não sou candidato, mas eu estou apenas te abrindo os teus olhos para esse movimento que está surgindo no Brasil, de eleição aos patriotas, verdadeiro patriota que ama seu país, que ama o seu país, que ama o Brasil. Nos Estados Unidos, o povo é um patriota, ele ama o seu país. Aqui no Brasil, houve um movimento ao contrário, de queimar bandeira, de não cantar o hino nacional nas escolas. As matérias, eu tenho 57 anos, eu estudei na escola OSPB, Organização Política Brasileira. Eu estudei ética pessoal e ética profissional, não formei não, ensino médio. Eu estudei EMC, Educação Moral e Cívica. Essas matérias preparavam você para ser um cidadão, alguém que respeitar os mais velhos, alguém que respeite as autoridades, alguém que respeite os seus pais. Quando chegava um visitante na escola, a gente se levantava para saudar o visitante. Na chegada na escola, a gente cantava o hino nacional, rezava o Pai Nosso. E hoje é proibido cantar o hino nacional nas escolas. Hoje é proibido se falar de Deus nas escolas. Hoje é proibido ler a Bíblia nas escolas. Graças a Deus, porque o Brasil está mudando. O Brasil está mudando. Está vendo uma nova possibilidade de colocar pessoas honestas no poder. Valorizar as nossas crianças, valorizar as nossas famílias, os direitos fundamentais das famílias, que estava sendo usurpado pela essa esquerda que vem para destruir a família brasileira. E você, meu querido cristão, que está ouvindo essa palavra, você já ouviu falar nas igrejas perseguidas? Lá nos países onde o cristão não tem direito de adorar a Deus? Quem é que persegue a igreja? Quem é que persegue esse povo, senão os comunistas? Alguém que não ama a igreja, alguém que não gosta de Deus, alguém que não gosta das coisas simples e corretas. Então é isso que persegue a mim e você, que servimos a Deus, que tem uma postura diferente. A minha palavra nesta noite é para que possamos abrir os olhos e compreender o que Deus quer de mim e de você, um verdadeiro cristão e cidadão. Que Deus nos ilumine, nos ensine a nos comprometermos com a palavra de Deus e como cidadão que somos, para fazer uma diferença onde quer que estejamos, na família, no bairro, na cidade, no estado e também no nosso país.
Deus conta com você. Deus quer contar comigo, Deus quer contar com você. Um abraço e uma boa noite.